quero ler contigo uma história que se encontra lá no Evangelho de João, capítulo 5. Se você tem uma Bíblia contigo, por favor, abra lá. Evangelho de João, capítulo 6, perdão, não 5, 6. Dos versículos 1 ao 15, Evangelho de João, capítulo 6, dos versículos 1 ao 15, eu quero ler. Diz assim, se você não tem uma Bíblia, vai aparecer no telão. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os seus sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: "Onde compraremos pão para esse povo comer?" Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra, versículo 9. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo sentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram, eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães e deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, para que nada seja desperdiçado. Versículo 13. Então eles ajuntaram e encheram 12 cestos com pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, esse é o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Uma história bem conhecida de todos nós, né? Uma das histórias famosas de Jesus na Bíblia, a multiplicação de alguns pães e peixes alimentando milhares de pessoas. É uma história bem conhecida e, por ser bem conhecida, já foi muito pregada, né? Já deve ter ouvido outras mensagens em cima dessa história. E eu quero hoje focar contigo naquilo que eu creio ser o ponto principal do milagre que é descrito nessa história. Tem várias formas que a gente poderia extrair princípios dessa história e aplicá-los à nossa vida, mas eu creio que existe aqui um ponto principal para esse milagre. Você sabia que Jesus nunca fez milagre sem ter um intuito por trás? Jesus nunca fez milagre só para fazer milagre, sempre ele fez milagre como uma forma de ensinar um princípio, uma forma de realizar algo maior. Ele não faz só por fazer, ele faz com um intuito por trás. Eu quero ver esse intuito contigo hoje. Importante você notar, o intuito principal do milagre não foi matar a fome do povo. Não foi. Apesar do milagre ter sido feito com comida, que sim, alimentou muita gente, o intuito principal do milagre não foi matar a fome do povo. Versículo 6 diz isso. Versículo 6 diz que Jesus já sabia o que ele ia fazer, ele só fez uma pergunta para testar, ele só estava armando a situação, estava preparando a situação para ele poder trazer o ensinamento. Então, o pão e o peixe é só uma desculpa, é só um método para Jesus falar sobre aquilo que ele realmente quer falar. Também não foi, talvez isso surpreenda alguns de vocês, não foi uma forma de Jesus dizer: olhem para mim, eu sou o Filho de Deus, vejam o milagre e creiam em mim. Não foi esse o intuito. Tanto é que no versículo 15, depois de verem os milagres, eles se levantam e querem coroar Jesus à força e Jesus vai embora. Se ele quisesse chamar atenção para si mesmo, se ele quisesse ser reconhecido, ele teria dito: não, beleza, vamos lá, é isso que eu queria. Mas ele não, ele vai embora. Ele não quer isso. É claro que o milagre sim matou a fome de pessoas. É claro que o milagre sim fez com que pessoas crescem em Jesus e seguissem ele. Isso aconteceu. Mas eu creio que o motivo principal para o milagre de Jesus se encontra nos versículos 12 e 13. Eu quero lê-los mais uma vez para vocês. Versículo 12 diz o seguinte: depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, para que nada seja desperdiçado.
Então eles ajuntaram e encheram 12 cestos com pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Os números nesse texto são bem importantes. Alguns estudiosos que eu li essa semana chamam a atenção para um fato interessante, que haviam 2 pães e 5 peixes. E a cabeça do judeu pensa muito em números. O judeu, quando ele ouve 2, ele já pensa numa referência. Quando ele ouve 5, ele já pensa numa referência. 2 tábuas de pedra onde foi escrito a lei de Deus, os 10 mandamentos. 5, na lei do judeu, grita Pentateuco, os primeiros 5 livros do Antigo Testamento, a lei de Deus. Então, 2, lei, 5, lei, tá, tem um simbolismo aqui, e 12 para o judeu simboliza as 12 tribos de Israel. Tem uma ligação, nesse caso aqui, os 12 discípulos de Jesus. E o que eu quero que você veja é que sobraram 12 cestos de pães para 12 discípulos. A palavra cesto, traduzido na nossa Bíblia em português, é a palavra kofinos em grego, que é um cesto específico, não é um balaio, mas é um cesto para uso pessoal, que era usado para guardar mantimentos numa viagem de 2 a 3 dias. Então era um cesto que era usado por uma pessoa para guardar os seus mantimentos, para caminhar, para ter uma jornada aí de 2 a 3 dias. E note que Jesus distribui o pão, mas daí ele manda os discípulos irem buscar o que sobrou. Ele fala, vão vocês e apanhem aquilo que sobrou. E o que sobrou deu 12 cestos para 12 discípulos. E a minha pergunta é, por que não foram 11? Não podia ter sido 11 cestos? Não podia ter sido 13 cestos? Por que foram 12 cestos para 12 discípulos? Ou melhor, se fosse eu fazendo o milagre, eu faria assim, que não sobrasse nada. Todo mundo comeu, se satisfez. Sabe aquele milagre assim, perfeito? Sabe quando não sobra e não falta? Sabe aquela coisa assim, na medida? Para mim seria mais interessante se fosse assim, cara, todo mundo está satisfeito, não sobrou uma migalha, foi perfeitamente milagroso a obra de Deus. Mas nesse milagre sobram 12 cestos para 12 discípulos. E eu creio que não são 11, não são 13, não foram nenhum cesto, como eu teria feito, porque Jesus tem uma lição aqui para eles. Que o intuito desse milagre é passar uma lição para esses discípulos. E o ponto principal que eles precisavam entender para o futuro deles, eles precisariam entender para aquilo que viria ainda na caminhada deles é o seguinte, que Jesus é capaz de trazer abundância onde há escassez. Jesus é capaz de trazer abundância onde há escassez. O ponto principal desse milagre não é o pão, a comida. O ponto principal é que não tinha nada e agora está sobrando. O ponto principal é que não tinha suficiente e agora está dando até para levar para casa. E cada discípulo juntou uma cesta dessa e levou consigo uma prova física, um lembrete físico da provisão de Jesus. Eu imagino que aqueles discípulos talvez caminharam com aqueles cestos de mantimento por mais uns 2 ou 3 dias, que era a quantia que cabia ali, e por 2 ou 3 dias eles comeram aquele mesmo pão, lembrando, cara, olha o que Jesus fez. Por 2 ou 3 dias, Jesus deu para eles um lembrete que faria com que essa verdade aprofundasse raízes no coração deles, para que eles lembrassem que Jesus traz abundância onde há escassez. E eles precisariam aprender isso. Para o futuro deles, eles precisariam guardar isso no coração, porque o futuro deles teria muita escassez. O futuro dos discípulos, no futuro eles encontrariam muita escassez, eles precisariam aprender essa lição já cedo, já no começo da caminhada deles com Jesus. Eles encontrariam escassez de coragem, quando por causa de seguir Jesus, muitos familiares os abandonariam, muitos amigos os deixariam, muitas pessoas talvez viriam contra eles, e às vezes a gente eles encontrariam escassez de coragem para seguir Jesus. Talvez escassez de apoiadores, todo mundo me rejeitou por causa desse Jesus, e teve gente que foi morta por causa de Jesus, e na escassez de apoiadores eu preciso lembrar que Jesus traz abundância onde há escassez. Eles talvez encontrariam escassez de palavras para se defenderem, quando seriam levados diante de juízes e de reis para se defenderem, eles não encontrariam palavras, mas você talvez se lembre do versículo que diz, quando você chegar lá, não se preocupe, o Espírito Santo vai te dar o que falar.
Na sua escassez vai ter palavra suficiente. Talvez a escassez de sabedoria para decidir algumas coisas. A igreja cresceu, Deus moveu, com isso vieram alguns conflitos, algumas dificuldades, eles tiveram que decidir algumas coisas muito sérias e importantes a respeito da igreja, que eles precisariam de sabedoria para isso. Talvez escassez de paz em meio às lutas deles. Mas em cada ocasião que eles enfrentariam um dia, Jesus daria a eles aquilo que eles precisam. E eu creio que é isso que Jesus está tentando ensinar a eles aqui. Que eles aprendam que, cara, quando você enfrentar uma situação que parece impossível, eu sou capaz de te dar abundância onde há escassez. Que a escassez do meu recurso não é barreira para Jesus. A escassez do seu recurso não é barreira para Jesus. Jesus, ele tira de onde não tem. Jesus, ele faz aparecer onde aparentemente não tem. Jesus, ele faz sobrar onde não tinha nem para começar. Esse é Jesus. E ele estava ensinando para os seus discípulos: haverá situações onde os seus recursos não vão ser suficientes. Vai faltar paz, você não vai ter recurso de alegria, você não vai ter recurso de ânimo suficiente para continuar, mas se você vier a mim, eu faço abundância em meio à sua escassez. E eles estavam aprendendo isso aqui para o futuro da vida deles. A gente vê a abundância de Jesus refletida no texto. Assim que Jesus entra na história, assim que ele toma controle da situação, a gente vê isso refletido até na linguagem. Versículo 11 diz que eles comeram quanto queriam. Versículo 12 diz que todos receberam o suficiente para comer, e ele ainda disse: vai junto o que sobrou. Versículo 13 diz que eles encheram 12 cestos. Presta atenção, não é assim, tinha 12 cestos porque tinha 12 discípulos, talvez cada um tinha o seu cesto, eles foram lá, juntaram um pouquinho e deu para cobrir o fundo do cesto. Não, encheu perfeitamente 12 cestos. Tem uma imagem muito clara de Jesus, muito proposital de Jesus aqui, Jesus dizendo: eu trago abundância onde há escassez. Queridos, tem um princípio aqui para nós também. Não é só para aqueles discípulos, é para esses discípulos, hoje. Ainda hoje, eu creio que Jesus traz abundância onde há escassez. Você crê nisso? Eu creio que Jesus é o mesmo, Ele faz isso ainda hoje. E que nós que somos seus discípulos, vamos encontrar sim, momentos de escassez. Onde o que Ele quer que a gente faça é corre para Jesus, porque Ele é capaz de transformar a sua escassez em abundância. Eu creio que Jesus está querendo nos ensinar a mesma coisa aqui hoje. Nessa história, a necessidade que se manifestou era pão. Na nossa história, talvez a necessidade que se manifeste seja um pouco diferente. Talvez para você é paz. Pastor, eu estou numa escassez de paz. Pastor, eu estou numa escassez de paciência. Eu não aguento mais, pastor. Não aguento mais. Talvez a escassez para você é a escassez de sabedoria. Pastor, eu não sei o que fazer. Pastor, eu já pensei, já orei, já ouvi um monte de gente, eu estou confuso, eu não consigo saber o que fazer. E a lição para os discípulos de então e para os discípulos que somos nós hoje é que em momentos de escassez Jesus pode trazer abundância para mim e para você. Na nossa sociedade hoje, as necessidades são um pouco diferentes da sociedade de Jesus. Na época de Jesus, a falta de pão era uma coisa muito mais comum do que hoje. Graças a Deus, para nós hoje no Brasil, não são muitos que têm a falta de pão. Existe ainda, mas não são muitos. Na época de Jesus era muito mais. A escassez de pão era uma coisa muito mais verdadeira, muito mais diária para as pessoas, a necessidade de comida. Na nossa sociedade, a gente tem conseguido resolver alguns desses problemas, graças a Deus. Mas, em contrapartida, na nossa sociedade existem algumas escassezes que talvez não eram tão gritantes na época de Jesus. Por exemplo, nós temos hoje uma escassez muito grande de paz no nosso mundo, não temos? Uma escassez muito grande de paz. A gente não sabe mais descansar. Nós não sabemos. Nós não aprendemos a descansar, a gente não tem essa capacidade. E por causa disso, tem indústrias inteiras que são geradas para nos ajudar a ter paz, para vender paz para a gente. Quer ver? Corretora de seguro. Para você poder pegar a estrada hoje com o seu carro, sabendo que se der algum problema, você tem uma cobertura, você não precisa se preocupar.
Enquanto você está na igreja, tem uma outra indústria que é a telealarme. A telealarme está cuidando da sua casa. Fique tranquilo que vai disparar um alarme, um carinha de moto vai chegar lá e vai chamar a polícia se for necessário. Você pode ficar descansado, fique em paz porque a sua casa está bem cuidada. E para o seu dinheiro não sumir, alguém não te assaltar, nós temos bancos que guardam o nosso dinheiro para que você possa dormir em paz, descansar em paz, sabendo que você não vai ser assaltado. No caso de muitos, não guardam o nosso dinheiro, mas emprestam um dinheiro para a gente, né? Alguns guardam, outros pegam dinheiro de lá. As indústrias mais rentáveis de hoje em dia da nossa economia são essas, indústrias que vendem paz, corretora de seguro, banco e assim por diante. São indústrias extremamente rentáveis porque nós temos uma escassez de paciência. De paz, nós temos uma escassez de sabedoria no nosso mundo hoje. Nós vemos um mundo cada vez mais pluralista, cada vez mais opiniões, cada vez mais divisão, cada vez mais polarização de opiniões bem complexas e bem elaboradas, e a gente se perde no meio disso, e às vezes a gente fala, cara, tem tanta opinião, eu não sei mais o que pensar, eu não sei mais o que dizer, e a gente tem uma escassez de sabedoria. Para muitos de nós existe uma escassez de força para continuar. Na nossa sociedade hoje, eu acho que eu posso dizer com segurança que a gente desiste muito mais fácil das coisas do que se desistia na época de Jesus. Hoje a gente desiste do emprego porque, não era o que eu queria, o chefe me olhou meio esquisito hoje, o café não estava muito forte, e eu decidi que vou sair, vou para outro lugar. A gente desiste muito facilmente das coisas. A gente desiste muito facilmente do nosso cônjuge. Não deu certo, eu não estou mais feliz com ele, não estou mais feliz com ela, não me satisfaz mais, ele não me satisfaz mais, a gente não consegue se entender. Então, eu vou simplesmente abrir mão e a gente desiste das coisas, porque nos falta força para continuar. A gente desiste de um projeto de família, pai, mãe, filhos, um projeto de Deus para a sua vida. A gente desiste com muita facilidade, porque nos falta força, a gente abre mão, a gente tem escassez de força para caminhar. Queridos, Jesus quer trazer abundância na sua escassez. Na sua escassez. Pastor, beleza, cara, estou dentro, show de bola, como é que eu consigo essa abundância? Acho que o texto tem 3 pontos que são bem interessantes para a gente considerar. Tem 3 coisas que acontecem nesse milagre que eu acho que podem ser trazidos para a nossa vida. Primeira coisa, quando Jesus pega a situação nas suas mãos, ele pega os pães e o peixe, ele fala para todo mundo, senta aí. Você quer abundância no meio da sua escassez? Primeira coisa, senta, para, descansa, senta na presença de Deus, para de correr, para de tentar resolver, para de tentar nas suas próprias capacidades resolver o problema, para primeiro, e lembra que tem 3 passos, eu vou te passar 3 coisas no texto, esse é o primeiro. Só nesse primeiro a maioria de nós já reprovaria, porque para nós só o parar, só o descansar e sentar um pouquinho na presença de Deus, a gente já não sabe fazer, já reprova ali. Mas a primeira é você parar. A segunda é você colocar a situação nas mãos de Jesus. Jesus pegou os pães e os peixes em suas mãos, coloca na mão de Jesus a sua situação. E a terceira, deixa Ele prover para você, porque é dele que vem a provisão. É Jesus que pega os pães e o peixe, e no texto diz, Jesus orou, abençoou e Jesus os distribuiu. Coloca a situação na mão de Jesus. E creia que vem dele a provisão, não vem de você correr, não vem de você se matar, não vem de você se preocupar, não vem de nada disso, vem de Jesus. Então a pergunta é, qual é a sua escassez hoje? Qual é a sua escassez? O que está faltando na sua vida que você precisa? Eu vim para te dizer hoje que Jesus quer trazer abundância no meio da sua escassez. O que você precisa de Jesus hoje? Para um pouquinho, respira um pouquinho. Descansa um pouquinho, tira um tempo com Jesus um pouquinho, senta um pouquinho, coloca a situação nas mãos dele. Ele quer trazer abundância para você. Estudando esse texto essa semana, eu vi um paralelo interessante com outro texto que cai muito bem para a gente hoje. Estava lendo essa história e pensando na cena ali. E esse milagre ele aconteceu na beira do mar da Galileia. Na realidade não é um mar, é um lago muito grande.
mas é grande, muito grande. Aconteceu na beira ali, a cidade era beirando esse mar. E quando Jesus diz para os discípulos, os seus seguidores, sentarem, diz que ali havia muita grama. E eu comecei a pensar, muita água e muita grama. E a provisão de Jesus, isso, cara, eu estou lembrando de alguma coisa, tem alguma coisa que eu estou lembrando, e eu lembrei, e eu quero ler para vocês o Salmo 23, diz assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens Ele me faz repousar e me conduz a águas tranquilas, restaurando-me o vigor. O Senhor é seu pastor, nada te faltará. Ele te conduz a um lugar de descanso para restaurar o seu vigor. Semana passada, Deus ministrou a nós como igreja. Se você estava aqui, você vai lembrar sobre o lugar secreto. Lembra disso? A gente falou sobre o lugar secreto. Eu te desafiei a você procurar o seu lugar secreto. O lugar secreto é esse lugar onde eu paro, coloco a situação nas mãos de Deus e creio que porque Ele é o meu pastor, nada me faltará. Esse é o lugar secreto, é isso que a gente faz no lugar secreto. Eu creio que Deus está nos chamando hoje para um lugar de descanso. Deus está nos chamando hoje para um lugar de colocar em suas mãos a nossa escassez para que possa vir dele a abundância. Agora deixa eu te dizer uma última coisa. É aqui que alguns pastores inseririam uma frase assim: então você que não tem dinheiro, creia porque Jesus vai te dar abundância na sua escassez. E às vezes quando a gente faz isso, sabe o que acontece? A gente usa Jesus para obter recurso financeiro. Posso te dizer uma coisa? Jesus não só dá abundância, Ele é a abundância. Se você quer abundância, queira Jesus. Jesus não é um meio para eu e você obtermos o nosso fim. Jesus é o fim. E quando eu tenho Jesus e eu estou em Jesus, eu tenho abundância de paz, porque Ele promete que se eu precisar de paz, há uma paz que excede todo entendimento. Se eu precisar de sabedoria, Ele diz, peça que eu vou te dar sem medida. Então, quando eu tenho Jesus e eu estou em Jesus, Ele é o lugar da minha abundância. Eu não o uso para obter abundância. Vocês estão entendendo a diferença? É o lugar secreto. É o lugar de Deus. Quero pedir que você feche seus olhos comigo, nós vamos orar.